Direito constitucional para concurso de professor e professora. Fala, professor, fala, professora. Olha, vamos mais a um simulado de direito constitucional. Não, mais a um simulado não. Esse é o primeiro simulado de direito constitucional, mas virão vários ainda. Vamos lá. Questão 1. Em consonância com o artigo 208 da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, exceto, tá pedindo aqui, exceto, deixa eu pegar o lápis aqui que eu esqueci. Olha aí, cuidado, hein? Exceto. Nunca esqueça de marcar isso na sua prova, sempre marque o que está pedindo, a correta, a errada, tá? Exceto. Então vamos lá. Lembrando aqui que o bonitinho aqui ele está pedindo que você saiba o que? O artigo 208. Mas vamos lá. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Olha aí, você que leu o artigo 208. Tá certa essa questão ou não? A gente vai ver daqui a pouco. Põe uma duvidazinha aqui. B. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, certo ou errado? C. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E aí, certo ou errado? D. Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada sua oferta gratuita apenas para os que a ela tiverem acesso na idade própria. Apenas para os que a ela tiverem acesso na idade própria. E aí, certo ou errado? Letra E. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Ó, lembrando aqui que eu já estava esquecendo que a questão está pedindo aqui a alternativa errada, tá? Alternativa errada. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 208. A gente dá uma olhadinha no artigo 208 e a gente volta aqui para ver se a gente consegue, né, descobrir aqui a que está incorreta. Vamos lá. Vamos aqui, artigo 208 da Constituição Federal. Artigo 208. Deixa eu dar um zoom aqui que eu tô meio cegueta, esqueci os óculos. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos aqueles que não... Olha, gente, aqui a gente já achou alguma coisa que não tem lá, onde a gente acabou de ler, ó. Que a ela não tiverem acesso na idade própria, ó, que tá falando não. Lembra que a gente pegou a última questão que a gente leu fala sobre isso, que ó, fala não, peraí, que não tiveram acesso na idade própria. Aí depois vem aqui, ó, progressiva universalização, língua dos infernos. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, educação infantil em creche pré-escola, as crianças de 5 anos de idade. Vamos ver aqui mais. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de matéria didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Eu acredito que você já se ligou aqui onde está a alternativa errada. Se você não se ligou, eu vou te ligar. Vamos lá. Alternativa errada aqui. Vamos ver aqui, ó. Lendo novamente. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
Vimos isso? Vimos isso aqui. Isso aqui tá... Opa! Isso aqui tá correto, tá? Isso aqui está correto. É o artigo 208 lá do inciso 5. Artigo 208, inciso 5. Se você ficou em dúvida, não acredita em mim, dá uma olhadinha daqui a pouco. Depois, B. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Está certo isso aqui? Está certo ou não está certo? Está certo sim, gente. Acabamos de ler isso aqui. Lá no artigo 208. Está passando essa bolinha? Artigo 208, inciso 7. 18, inciso 7. Agora, letra C. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E aí, tá certo ou está errado isso aqui? Isso aqui também tá certo, tá? Dá uma olhadinha lá no artigo 208, inciso 3. Agora, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Assegurada sua oferta gratuita apenas para os que a ela tiverem acesso. Lembra que a gente viu lá, tinha um nãozinho lá, tá? Não é apenas, né? Tem o não lá, tem esse apenas aqui também, ó. Não é apenas, corta esse apenas aqui. Todos aqueles, né? Tem aquele que não tiverem acesso na idade própria. Aqui, o apenas aqui lá está inclusive. Inclusive, vamos dar uma olhadinha lá para você ver. Inclusive, e depois vem aqui a todos, todos o que a ela não tiverem acesso na idade própria, que não tiverem acesso a ela na idade própria. Vamos lá dar uma olhadinha para você se ligar aqui, para você fixar isso aqui. É logo o inciso 1 aqui, ó. Educação básica obrigatória, vou colocar o zoom. Opa. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade assegurada, inclusive sua oferta gratuita. Viu aqui, ó, aqui eles colocam inclusive. Tá? Tem o inclusive aqui. Lá na questão tá apenas, né? Aí tem sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso, inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria, certo? Então, o gabarito errado aqui, o gabarito da questão seria a letra D, que é a exceção aqui. A exceção aqui é a letra D. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, isso aqui a gente viu lá no inciso 2. Artigo, que bagunça, né? 208, opa. Inciso 2. Ficou claro? Que não ficou claro, fala aí, tá? Se não falar, se não reclamar, eu vou achar que tá bom. Segunda questão, artigo 3º da Constituição Federal. Aqui, ó. Então, aqui você vai, que deu um pulo aqui para o artigo 3º da Constituição Federal. Artigo 3º da Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece como um dos seus objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nessa direção, o ensino religioso, em escolas públicas de ensino fundamental deve garantir. O ensino religioso em escolas públicas de ensino fundamental deve garantir o respeito à diversidade cultural, certo ou errado? A vinculação à hegemonia étnica, a adesão a formas de proselitismo, o cumprimento de determinado dogma. E aí? Primeiro você tem que saber aqui, ó. Se você não sabe o que é dogma, proselitismo, hegemonia, você tem que dar uma pesquisada, tá? Mas mesmo assim, se você não souber isso aqui, você olhando aqui, ó, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Isso aqui é o que? Uma diversidade, né? Ó?
origem, raça, preconceito sem preconceito de origem, raça, sexo, cor. Aqui é aquela coisa de você não saber ir um pouco no chute, e na inteligência aqui, ó. Então, ó, o respeito à diversidade cultural. Desculpa, gente. O gabarito dessa questão aqui vai ser a letra A. Mas por que vai ser a letra A? Porque só eu que quero que seja a letra A? Não, tá bem lógico aqui, mas você também vai encontrar isso aqui, gente, lá no artigo 33 da LDB. Opa. Então vamos ver aqui o artigo 33 da LDB, ó. Vamos lá. Artigo 33, deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. O ensino religioso de matrícula facultativa, olha, o ensino religioso é de matrícula facultativa. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Entendeu? Ó, tá aqui a resposta. Então vamos lá na questão. Cadê tu questão? Então, a alternativa aqui é letra A de besta. O que é hegemonia étnica? Para quem não sabe o que é hegemonia étnica, hegemonia é domínio, influência, seria a influência de um grupo, como se diz, de um grupo social, hegemonia de uma cultura específica, hegemonia de um povo. Aí já não cabe aqui, né? Não cabe, hegemonia não cabe. Você já corta isso aqui, opa. Hegemonia não cabe. Adesão a formas de proselitismo. Proselitismo é quando você força alguém a se converter ou a seguir determinada religião, forçar alguém a se filiar a um partido, coisa desse tipo. Você forçar alguém a se converter a algo. E cumprimento de determinado dogma. Dogma é quê? É uma crença, uma norma inquestionável para quem acredita. Então não tem nada a ver isso aqui com diversidade cultural. E não tem nada a ver também com o que diz o artigo 33 da LDB. Então aqui a alternativa a letra A, vide artigo 33 da LDB. Aqui os caras sacanearam, né? Eles começaram com o artigo 3º da Constituição e te joga lá para o artigo 33 da LDB. Mas mesmo se você com desconhecimento do artigo 33, dá para você acertar esta questão. Terceira. A educação é um direito de todos, de acordo com o artigo 205. Olha aí, artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Portanto, em relação à educação especial, é correto afirmar que, vamos lá. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na residência do aluno. Suponhamos que você não sabe aqui nada, tá? Não sabe nada. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na residência do aluno? Não, né, gente? Não, né? Você fala que sim, você precisa estudar mais um pouco. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado em outro ambiente que não seja dentro do ambiente escolar? Em outro ambiente que não seja um ambiente escolar, não, né? A escola deve oferecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino? Correto. Isso aqui está correto. Está certo. D. A escola pode oferecer atendimento educacional especializado quando possível? Não é bem por aí. Agora eu vou te falar aqui uma sacanagem da banca aqui, que essa questão deveria ter sido anulada. Por quê? Porque os bonitos aqui, eles falaram o quê? A educação é um direito de todos, de acordo com o artigo 205. Mas, se você for no artigo 205,
você não vai achar isso aqui. Ó. Vamos lá para você ver. Ó, vamos lá no artigo 205. Você vê que os caras sacana, então fique esperto que os caras gostam de sacanear. Cadê o artigo 205? Ó, artigo 205. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tem nada a ver com oferecimento, atendimento especializado. Tem alguma coisa a ver? Não tem. Aí depois vem o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí vem os princípios: igualdade, condições, liberdade de aprender, pluralismo de ideias, gratuidade de ensino público, valorização dos profissionais, gestão, tal. Aí vem o artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica. Cadê a peste do atendimento especializado? A gente vem aqui no artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Aí você vem aqui, ó, no inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha que sacanagem. Os caras colocaram lá no artigo 205, não tem nada a ver com o artigo 205. A resposta da questão está no artigo 208, inciso 3. Tem que ser malandro também nessa vida, né? Caramba, meu. Sacanagem total. Era para ter sido anulada essa questão. É que os caras têm medo de... Vamos, próxima. Então, o gabarito aqui é a letra C. Letra C aqui é o gabarito da nossa questão. Letra C. Ou os caras sacanearam. Vamos aqui, ó. Mas essa questãozinha de cola-cola que eu acho chata. A Constituição Federal, em seu artigo 214, atenção, hein? 214, fica esperto aí, ó, artigo 214. Estabelece que se faz necessário. Aqui é para você decorar de cabo a rabo o artigo 214. Mas é aquela coisa, tem coisas que você dá para acertar sem saber quase nada. Olha, a instituição aí tem aqui, Conselho Municipal de Educação, aí vem de duração indeterminada, com objetivo regulamentar de educação básica, municipal, assistência financeira, papapá. Aí a gente vai aqui, a gente fala assim, gente, eu não sei nada, vamos lá. Vamos ler aqui, vamos. Conselho Municipal de Educação indeterminado, regulamentar e educação básica, municipal e assistência. Aí vamos pegar aqui, ó, no comecinho aqui, Conselho Municipal de Educação, que seria o Conselho Municipal de Educação? Vamos fazer uma sigla aqui para ele. Seria o quê? O CME. Seria o CME, certo? CME. Plano Curricular de Educação Brasileira, decenal, assegurar a Unidade Curricular Nacional Assistência Pedagógica. Plano Curricular de Educação, seria o quê? Seria o PCE, quase PCC. PCE. Você já ouviu falar em CME? Já ouviu falar em PCE? Vamos lendo. Aí vem aqui, ó, Plano Nacional de Educação, decenal, articular o Sistema Nacional de Educação Colaboração. PNE. Olha aqui, PNE. Vamos colocar aqui no final, aqui é o PNE. Você já ouviu falar em PNE, será? Aí vem aqui, ó, Plano de Inovação Tecnológica. Seria o quê? O PIT. O PIT. Você já ouviu falar no PIT? Você já ouviu falar no PIX, né? Mas no PIT, Plano de Inovação Tecnológica. Então, aqui, ó, mesmo que você não soubesse nada, você tem que usar a cabeça, cara. Não adianta. Você tem que pôr sua cabeça para pensar. Para de pensar em safadeza. Pensa aqui, ó. Tá? Você tem que correr assim, Jesus, o que é que eu faço aqui? Como é que eu consigo, sem saber essa desgrama aqui? Olha aqui, ó. Você nunca ouviu falar em CME, você nunca ouviu falar em PCE, você já ouviu falar em PNE. Querendo ou não, você ouviu falar em PNE. Aí você vai aqui, ó. Vai substituindo a instituição do plano de... Cadê o PNE aqui? Plano Nacional de Educação. Olha que bonitinho. Plano Nacional de Educação. Decenal. Você vai lembrar o PNE 2014 a 2024. O Sistema Nacional de Educação, parará.
Então, aqui, por exclusão louca, você acertaria essa questão. A questão aqui seria aqui, ó, essa que tem do PNE. Aqui, ó. Agora vamos lá no artigo 214, para você ver que eu não estou doido, você não acredita no que eu falo. O artigo 214. Tem coisa que tem que ser malandro. Tem que ser malandro, não tem jeito, cara. Tem que, sei lá, você tem que se virar nos 30, fazer alguma coisa para chegar no que no que a banca está querendo de você. Cadê? Artigo 214, cadê você, nego? Por maior aqui. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, ó, Plano Nacional de Educação, ó, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema de educação, o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino e formação para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica do país, etc. Então, você viu aqui que aqui você ia por exclusão. Vamos ao próximo. Se não entendeu, fala aí. Com referência à distribuição de responsabilidades educacionais entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, é correto afirmar que a Constituição Federal determina que o quê? A União organizará o Sistema Federal de Ensino, financiará as instituições públicas federais, além de exercer função redistributiva e supletiva de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira dos estados ao Distrito Federal e aos municípios. E aí, certo ou errado? Olha, isso aqui está certo e a gente vai ver, a gente vai ver isso lá no artigo 211, parágrafo 1º, artigo 211, parágrafo 1º. Aí depois a gente vem aqui. Os municípios atuarão exclusivamente no ensino fundamental. Olha aqui, ó. A gente vai ver lá no artigo 211, parágrafo 2º, que não tem esse exclusivamente aqui. Lá vai ter o quê? Lá vai ter, você vai ver prioritariamente, tá? Lá vai estar escrito prioritariamente lá no artigo 211, parágrafo 2º. Depois, terceiro. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio. Isso aqui está no artigo 211, parágrafo 3º. Mas eu quero que você observe uma coisa daqui a pouco, tá? Faz de conta que isso aqui foi tido como errado. 4. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Isso aqui é bem parecido lá com a LDB, né? Que vai estar no artigo 211, tá? A gente vai dar uma olhadinha no artigo 211, parágrafo 6º. Esse aqui está correto. Eu quero que você observe aqui. Vou marcar aqui que está correto para facilitar, já para adiantar, né? Para não. Essa aqui está correta, está no artigo 211, parágrafo 6. Aqui a primeira está correta, está de acordo com o artigo 211. Essa aqui está errada, porque eu já te falei aqui, não é exclusivamente, é prioritariamente. Só que aqui, ó, no artigo 3º, vamos lá, você tem uma ideia aqui no artigo 3º, 211. Artigo 211, parágrafo 3º. Olha, vamos ver aqui, ó. Os estados e o Distrito Federal atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e médio, certo? Olha só, o Estado e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. O Estado e o Distrito Federal eles podem atuar prioritariamente no ensino fundamental, tá certo? Ou eles podem atuar prioritariamente no ensino médio, também está certo. Aí na questão lá, vê só na questão, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio, tá certo? Porque ele atua prioritariamente tanto no ensino médio como no ensino fundamental. Aqui estaria errado se nesse prioritariamente tivesse colocado exclusivamente, né? Tivesse exclusivamente, aí estaria errado, porque não é exclusivamente no ensino médio, é no ensino médio e no ensino fundamental. Mas isso aqui passou assim e foi indo. E a alternativa correta ficou como A1 e A4, que vai ser aqui a letra A. A letra A, mas na verdade não era para ser essa aqui. Era para ser A1, A3 e A4. Tem A1, A3 e A4? Eu não tenho. Aí seria aqui, falsa aqui seria só A2. Então a resposta aqui, ó, era para ser essa letra aqui, ó. Aqui era para ser a falsa. Mas a banca achou que estava certo. Entendeu? Fica... Ai, desculpa. Fique esperto com isso aqui, ó. Isso aqui não está errado, essa questão. Essa alternativa, essa alternativazinha aqui não está errado. Estaria errado se tivesse colocado exclusivamente. Mas concurseiro sofre. Pensando que é fácil ser concurseiro. Tu acerta e os caras falam que tu errou. Em conformidade com as normas previstas na Constituição Federal de 1988, acerca da atuação da União na educação, analise as assertivas. Vamos lá. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e financiará as instituições públicas de ensino superior em todas as esferas da Federação Brasileira. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e financiará as instituições públicas de ensino superior em todas as esferas da Federação Brasileira. Não é assim, pública do ensino superior em todas. Aqui ó, a gente vai ver que isso aqui está errado, tá? Essa parte aqui está errada aqui, ó, ensino superior em todas as esferas. Não, isso aqui você vai ver lá no artigo 211 de novo aí. Artigo 211 vai ficar famoso. Parágrafo 1º, a gente já viu ele, mas a gente vai ver de novo. 2. A União exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Isso aqui está correto. Isso aqui está correto. Está corretérrimo. Isso aqui está correto, gente. Vai lá tá lá no artigo 211. Então, isso aqui é o contrário disso aqui, ó. Isso aqui vai estar no artigo 211, parágrafo 1º. Terceiro, a União aplicará anualmente nunca menos de 18% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso aqui, você vai dar um pulo lá no artigo 212 e vai ver que isso aqui está correto. Artigo 212, isso aqui está correto. A quarta, a parcela da arrecadação de impostos transferidos pela União dos Estados ao Distrito Federal e aos municípios não é considerada para efeito de cálculo de percentual mínimo a ser aplicado em educação como receita do governo federal. Isso aqui vai estar lá no artigo 212, parágrafo
1º. Artigo 212, parágrafo 1º. Tá? E aqui está correto. Veja, esse texto aqui é um pouco decoreba, não tem outro jeito. É decoreba, você tem que decorar o artigo 211, 212. São poucos artigos, né? 205 ao 214. Então, tá facinho, facinho, facinho. Então, os corretos aqui seriam 2, 3 e 4. A letra A de besta. Vamos dar uma olhadinha no artigo 211 e 212. 211, parágrafo 1º, 212, parágrafo 1º e caput. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Ok. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Você tem que decorar isso aqui. Tem que decorar essa literalidade aqui, você tem que decorar, querendo ou não. Agora a gente vai no artigo 212. Vamos lá, artigo 212. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18, nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tem que decorar isso aqui. Aí a gente vem no parágrafo 1º. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos municípios, não é considerada pelo efeito do cálculo previsto neste artigo. Receita do governo que a transferir. Tá vendo? Que está dizendo que essas transferências aqui não se aplica a esses cálculos, o cálculo aqui do artigo 212. Mas o que interessa aqui é você saber a literalidade aqui do artigo, do parágrafo 1º do artigo 212. Vamos voltar. 7º. A Constituição Federal de 1988 preceitua que o dever do Estado com a educação superior será efetivado mediante a garantia de: letra A, oferta gratuita do ensino superior para todos os que a ele não tiveram. Aqui eu não vou nem terminar de ler, porque você já sabe isso aqui. Tem coisa que você já bate o olho e já corta, né? Oferta gratuita do ensino superior. Não, né? A gente viu isso que não. A gente viu, né, gente? Lá no artigo 208, pelo amor de Deus. Progressiva universalização do ensino superior gratuito. Progressiva universalização do gratuito. Não, superior gratuito. Não, a gente vai ver isso aqui, ó, no artigo 208 de novo. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada um. Acesso aos níveis mais elevados. Você viu isso aqui? Se você prestar atenção no que está fazendo, se você anotar as coisas que eu falo para você anotar, tipo, não sabe o artigo, e você anotar, você não vai esquecer isso aqui. Esse aqui está certo. Isso aqui está certo. É aquilo que eu falo, vai anotando no caderno. Se você for anotando no caderno, você não vai esquecer nunca. Ensino superior obrigatório e gratuito a todos a partir de 18 anos. Você já viu isso aqui? Não. Você não viu isso aqui. Quer dar uma olhadinha no artigo 208? O inciso 1, 2 e 1 lá, artigo 208. É bom mostrar o artigo, porque às vezes a gente fala alguma bobeira e a gente, lá no artigo, a gente tá aqui passivo de falar bobeira também, né, gente? 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que a ela não tiverem acesso na idade própria.
Então, é educação básica obrigatória, educação básica, tá? Educação básica, não é educação superior, né? Aí depois vem o inciso segundo. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Ó, ensino médio gratuito, não é um ensino superior gratuito. Eita, nossa, deu uma rota aqui. Não é o ensino, não é o ensino médio superior gratuito. E o inciso 5 aqui, ó, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um, certo? Nossa, e aquele lá do ensino superior, tem nada a ver, né? Então a alternativa correta aqui seria a letra C. Acesso aos níveis mais elevados, tá de cá para de lá. 8. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. E aí, certo ou errado? Poderão ser financiadas por empresas privadas. Não poderão receber apoio financeiro público e privado ao mesmo tempo. Serão financiadas exclusivamente com recursos do salário e educação. E aí? Vamos lá. A Constituição Federal de 1998 estabelece que as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Antes que a gente fale, vamos dar uma olhadinha no artigo 213. Vamos lá aqui, cadê o 213? Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei aí vem aqui, ó, que comprove finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Aí vem aqui parágrafo 1º, agora parágrafo 2º é o que nos interessa. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissionais e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Olha que bonito. Poderão receber... Onde é que estava? Apoio financeiro do poder público. Olha aí. Não esqueçam, poderão receber apoio financeiro do poder público. Então, a alternativa correta... Cadê? Poderão receber apoio financeiro do poder público, de acordo com o artigo 213, parágrafo 2º. Certo, mano? Próxima. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de especificidade entre ensino, pesquisa e extensão, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, exclusividade entre ensino, pesquisa e extensão, relatividade entre ensino, pesquisa e extensão. Olha só que chato isso aqui. Tudo quase igual, né? Quando é quase igual assim, você tem que saber, não adianta. Então, veremos o artigo 207. Artigo 207. Vamos lá. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio olha só, marca isso aqui no seu coração. Princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Não pode separar, tem que andar juntinho. Ensino, pesquisa e extensão. Princípio da indissociabilidade. Não pode separar. Tem que andar agarradinho nesse friozinho. Então, a alternativa correta aqui para nós é letra B de besta. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Uma letra 10. Questão 10. Que letra 10? O que, rapaz? Uma questão 10. A Constituição da República Federativa do Brasil, no caput do artigo 212, olha aqui, ó, 212, a gente já deu uma olhada, né? Artigo 212, a gente sabe um pouquinho. Reza que a União aplicará anualmente nunca menos de 18, a gente já viu isso aqui, lembra? 18, e os estados do Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Sobre os recursos para a educação, é correto afirmar. Vamos lá. É correto afirmar aqui. O esquema aqui é o artigo 212. O uso dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino inclui o pagamento de aposentadorias e de pensões. O uso dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino inclui, olha aqui, cuidado aqui, ó, aqui tem um sacanagem. Cuidado com isso, inclui. Opa, cadê a letrinha, gente? Aqui, ó, não inclui. Você vai ver no artigo 212. Aqui vai ser sempre artigo 212, tá? Aí você vai ver aqui no parágrafo 7. Opa, parágrafo 7. Parágrafo 7º lá. Que aqui é vedado, não é inclui, tá bom? B. Então isso aqui tá errado. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento aos alunos do primeiro ciclo de ensino fundamental e, sobrando-se recursos, aos demais ciclos. Não, gente, aqui ó, também você vai ver isso aqui lá no parágrafo 3º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Isso aqui está correto. É o que você pode conferir lá no parágrafo 5º do artigo 212. E a letra D. Isso aqui está certo, isso aqui vai estar errado, né? Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde para estudantes de educação básica serão financiados com recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso aqui está errado e você vai ver no artigo 212, parágrafo 4º. Tem que ler, não adianta. Você que tem preguiça de ler artigo, não adianta, vai ter que ler artigo. Tem que ler o artigo, tem que copiar, tem que rabiscar. Estudar é isso, cara. Estudar não é só ficar aí assistindo TV, não, tá? No artigo 212, vamos pegar os parágrafos aqui. Ó. Para efeito de cumprimento de disposto no caput deste artigo, serão considerados nos sistemas de ensino federal, estadual, papapá, aqui no... Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Aqui é o parágrafo 3º. A gente vai pulando aqui. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. O 5º, a educação básica pública terá como fundamento adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação recolhidas pelas empresas na forma da lei. Esse aqui foi o nosso gabarito lá, que a gente acertou. O parágrafo 7º, cadê o 7º?
É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º desse artigo para pagamento de aposentadoria e de pensões. Sabe aquele lá que tinha falando de aposentadoria e pensões? Então não pode pagar aposentadoria e pensões, é vedado. Então aqui o gabarito correto aqui é artigo 6, é a alternativa C que a gente tinha marcado aqui. Então é isso que eu estou te falando. Erro, não tem segredo. Ah, mas é difícil. Não é difícil, cara. Não é, direito é difícil. Não é difícil. Infelizmente, a maioria, você mesmo aí que está me olhando, que está me ouvindo, você tem preguiça nesse seu corpo, nessa sua alma. Então, não tenha preguiça. Fala, mas eu não entendo. Entende sim. Você não aprendeu a música em inglês sem você saber inglês, caramba? Por que você não aprende isso aqui? É só pegar e ir devagar. Não adianta você ir correndo. Eu vou aprender tudo. Não vai aprender tudo num dia, numa hora. Você vai lendo, você vai vendo o que é que está dizendo aqui. Eu não sei essa palavra. Põe no Google o que significa. Vai aqui, por exemplo, indissociabilidade. Meu Jesus, que peste é indissociabilidade. Você não sabe? Você é jumento, não sabe? Põe no Google. Põe no Google lá, vai aparecer. Aí você vai, caramba, que legal. Indissociabilidade é isso. Por exemplo, aqui, ó. E assim vai, é isso. Se não souber, vai pesquisa aqui. Por exemplo, aqui nessa questão 2 aqui, essas palavras estranhas que tem aqui. Hegemonia. Hegemonia, você pode confundir hegemonia com homogeneia. Sei lá se tem homogeneia. Então você pode... Hegemonia, o que é hegemonia? Será que é algo homogênico? Será que o que é? Então você pode achar que hegemonia é algo homogênico e não é. Aí você vai ver o que é proselitismo, aí você vai ver o que é proselitismo. Dogma, você vai ver o que é dogma. Isso aí a coisa vai entrando na sua cabeça, pô. Não fica assim nessa dependência. Eu não sei. Você sabe sim, você não é doido, você não se joga. Se você fosse doido, você já teria se jogado na frente do caminhão. Então é isso aí. Um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso e até o próximo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. E as questões aí, se você quiser baixar aí, tá na descrição do vídeo. Valeu. Tchau.